Mais uma vez, queridos, Deus está nos direcionando para o livro de Atos dos Apóstolos, onde Deus tem separado um tempo para ministrar os nossos corações através desse livro. E o tema da nossa mensagem dessa noite é: para o Evangelho não existem inalcançáveis. Esse é o tema da nossa mensagem. E eu te convido a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 19. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu-lhe Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Pai, clamamos unicamente pela tua misericórdia, pela tua graça. Que a tua misericórdia seja derramada sobre nós, que a tua palavra seja ministrada e que eu, pregador dessa palavra, e todos meus irmãos que estamos aqui, possamos, Deus, ser canal para que o teu Espírito Santo fale a cada um de nós. Que nós não venhamos, Pai, impedir ou atrapalhar a atuação do teu Espírito Santo. É somente por misericórdia e graça. De mim não tem nada,
a não ser aquilo que o Senhor deseja falar. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Você já viu que em Atos 2 nasce uma igreja movida pelo Espírito Santo. O nascimento desta igreja está totalmente ligado à descida do Espírito Santo que aconteceu sobre os crentes em Atos 2. Você viu que a partir de Atos 2, essa igreja ela se expande. Os crentes são tomados de uma intrepidez, de uma coragem e de uma força sobrenatural. E aquela igreja avança com força, com ousadia. E começa a fazer sinais e maravilhas através da atuação do Espírito Santo na vida desta igreja. Você viu que o Sinédrio se levantou contra a igreja. Você viu quando ministramos aqui também hoje, pastor Azé pregou que o diabo, além de atacar a igreja do lado de fora, ele ataca do lado de dentro. Usou, por exemplo, a brecha que Ananias e Safira deram e entrou na igreja. Mas você viu que nada disso impediu o avanço da igreja. Até que chega um momento que a igreja é muito impactada. E isso foi o apedrejamento e morte de Estevão, um dos líderes da igreja. Interessante, irmãos, que quando Estevão é apedrejado e morto, a igreja se dispersa. Entendem isso? Todo mundo queria ficar em Jerusalém. Jerusalém era o lugar para se estar. Quando começa aquela reclamação que as viúvas não estavam sendo assistidas, era uma divisão de um grupo de judeus que haviam saído de Jerusalém, mas quando ouviram falar o que aconteceu em Pentecostes, voltaram para Jerusalém e quiseram morar ali. Todos queriam ficar em Jerusalém. Mas quando Estevão é apedrejado e morto, a igreja se dispersa. Há uma dispersão, porque a igreja ficou abalada com a morte de um dos seus líderes. Só que com a dispersão, irmão, você sabe o que aconteceu? A evangelização. Para um pouquinho, entende isso. A igreja perseguida, e ela vai avançando, avançando, até que um líder é morto. E a igreja se espanta com aquilo. Talvez naquele momento em que Estevão morreu, irmãos, alguns tivessem pensado que os seguidores do caminho, como eles chamavam, que eram os cristãos, haviam acabado ali. Eles poderiam pensar, eles mesmos cristãos, que a igreja havia acabado ali, porque todo mundo se dispersa. Só que com a dispersão vem a evangelização. Irmãos, existem situações que aos nossos olhos parecem derrotas, mas Deus sabe exatamente o que faz. Existem situações que aos nossos olhos parecem derrotas, mas Deus sabe exatamente o que faz. Quem estava em Jerusalém naquela igreja sai dali frustrado, decepcionado com a morte de um dos seus líderes, mas Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. Porque a igreja sai frustrada, mas eles são sementes. E como eles são sementes, para onde eles se dispersam, eles anunciam o evangelho e acontece uma tremenda evangelização. Me lembro uma frase que vocês já cansam de me ouvir dizer, mas tem muito tempo que eu não digo. Deus é bom, faz tudo certo e sempre tem razão.
Bobos somos nós que às vezes duvidamos disso. Até na pior derrota aos olhos humanos, pode ser permissão de Deus para uma vitória. Ninguém que saiu daquela igreja, isso eu me atrevo a dizer, isso digo eu e não o Senhor. Ninguém que saiu daquela igreja saiu enxergando isso, mas Deus estava enxergando. Eles saíram com sentimento de derrota, a igreja acabou, Estevão morreu. Mas Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Meu irmão, aquilo que dói hoje em você é uma semente para uma vitória amanhã. Aquilo que te causa dor hoje é uma semente para uma vitória de Deus na sua vida amanhã. E ainda que você não saiba o que está acontecendo, Deus sabe. Assim não vai ter voz mesmo, né? Tem mais um cenário aqui. Em Atos capítulo 7, com a morte de Estevão, há uma mudança no evangelho, irmãos. Há uma mudança aqui. O evangelho, o cristianismo, até o capítulo 7 de Atos, ele é judaico. Única e exclusivamente judaico. Mas com a morte de Estevão, ele deixa de ser unicamente judaico e passa também a ser um evangelho aos gentios. E isso precisava acontecer. Por que isso precisava acontecer, irmãos? Porque lá em Atos 1, capítulo 1, versículo 8, antes do Pentecostes descer, vai dizendo assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Evangelho, o Espírito Santo que vem sobre a igreja, a permissão de Deus para criar a igreja, não era para que a igreja ficasse só em Jerusalém. A morte de Estevão era a permissão de Deus para que a igreja pudesse ir até os confins da terra. Se você ainda não deu, meu irmão, dá um glória a Deus por isso, porque os confins da terra somos nós. Se Estevão não morre, talvez esse evangelho não tivesse chegado até aqui. Olhar para trás é fácil, né, irmãos? Difícil é olhar para frente, caminhar por fé, né? 2000 anos depois é fácil, né? Deus sabia, né, exatamente o que estava fazendo. Foi por isso que Ele permitiu que o líder da igreja morresse. Mas quando está acontecendo é muito difícil enxergar, né, irmãos? Olhar 2000 anos para trás é mole, né? É fácil. É fácil. Até que a gente chegue em Atos 9. Em Atos 9 a gente tem a conversão de um homem chamado Saulo de Tarso. Quem era Saulo, irmãos? Atos capítulo 8, versículo 3, vai dizendo que Saulo, por sua vez, detestava a igreja. Saulo era alguém que detestava a igreja. Irmãos, Saulo não detestava apenas a igreja, Saulo detestava Jesus. Saulo olhava para Jesus e tinha uma leitura que ele era um arruaceiro, um baderneiro. Saulo perseguia os cristãos e ele não poupava nem as mulheres. O desejo dele era prender e, se possível, levar à morte todos aqueles que divulgavam o nome de Jesus.
Saulo era alguém de uma formação excelente. Ele foi ensinado por Gamaliel, mestre da lei, membro do Sinédrio, aquele que quando pregamos aqui levantou e disse: olha, não vamos fazer nada, se isso que eles fazem é de Deus, nós não podemos impedir. Paulo foi criado por ele. Paulo, no capítulo 9, estava indo para Damasco, porque ele havia conseguido uma permissão para ir para lá, para perseguir os cristãos, trazê-los e trancá-los na prisão, e se possível matá-los. Ele participou no apedrejamento de Estevão e consentiu na morte do líder da igreja. Paulo era um inimigo da igreja, Paulo era um inimigo de Jesus Cristo. Mas no caminho para Damasco, irmãos, ao meio-dia, uma luz mais forte que o sol do meio-dia brilha para ele. Uma luz mais forte que o sol do meio-dia o derruba do cavalo e o deixa cego. E ainda que tivessem acompanhantes com ele, só ele ouvia uma voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Espantado com aquela voz, porque era um religioso, era alguém temente a Deus, ele perguntou: Senhor, quem é você? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Saulo, entenda uma coisa, você não está perseguindo a igreja, você está perseguindo a mim, porque a igreja é minha, e quem persegue a igreja, persegue a mim. A pergunta não foi: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a igreja? A pergunta foi: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele é levado para a casa de um homem, numa rua chamada Direita, e ele tem uma visão enquanto cego, de que alguém iria lá, iria colocar as mãos sobre ele e ele voltaria a enxergar. Enquanto ele tem a visão, Deus está preparando essa pessoa, que é Ananias. E Ananias vai até Saulo, impõe as mãos sobre ele e o chama de irmão Saulo. Ele volta a enxergar. Diz a Bíblia que a escama dos olhos deles caem, e ele ali volta a enxergar, com a sua vida totalmente transformada, passando a ser Paulo, um dos maiores, se não o maior líder do cristianismo. Queridos, eu não sei se você vibra com esse poder de Deus. Eu gostaria muito que você vibrasse, porque o Evangelho, irmãos, ele é simplesmente maravilhoso. Não existe nada igual ao poder do Evangelho, porque Deus simplesmente está pegando o maior perseguidor da igreja e transformando no maior líder da igreja. Isso nos mostra o poder de Deus, irmãos, de pegar a pior pessoa que eu e você consigamos imaginar e transformar na maior bênção que Ele quiser. Ninguém faz isso na vida de uma pessoa, senão o poder da cruz. O poder do Evangelho, irmãos. Então, nessa noite, eu quero falar sobre 3 perspectivas desse texto, para a gente poder tirar uma lição para a nossa vida. Eu quero falar da trajetória de Saulo, da conversão de Saulo e do poder do Evangelho na vida de Saulo. Você pode falar após mim? A trajetória, a conversão e o poder do Evangelho. Dá uma caminhada com a sua Bíblia aí, lá em Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 6, carta do próprio apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3,
versículos de 4 a 6. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está descrevendo a si mesmo, mas preste atenção, ele está descrevendo a si mesmo num período da sua vida, da cruz para trás. Isso faz toda a diferença. Ele está descrevendo a sua vida da cruz para trás, porque a cruz um dia foi um marco na vida de Paulo, e o que ele está descrevendo é a sua trajetória até a cruz. Irmãos, a cruz é um marco de mudança na vida de qualquer pessoa que se encontra com ela. Não importa quantas pessoas nós temos aqui, não importa quem você é, sobre você eu posso dizer duas coisas: ou você já se encontrou com a cruz, e ela é um marco na sua vida, que marca o que você era e o que você passou a ser, ou você precisa desse encontro. Ou você é alguém que já se encontrou, ou você é alguém que precisa se encontrar. Marcos capítulo 5 fala de um rapaz endemoniado, que nós conhecemos como endemoniado gadareno. Eu não vou até o texto, você também não precisa ir. Mas a Bíblia, ao falar desse rapaz, desse homem, a Bíblia diz, queridos, que esse homem vivia em sepulcros, presos em correntes, gritando e se cortando. Essa era a trajetória dele antes de Jesus. Morando em sepulcros, acorrentado, gritando e se cortando. Um dia o Senhor Jesus chegou naquela cidade, e se deparando com aquele homem, ele expulsou aquela legião de demônios que estavam sobre ele. Aquele homem ficou tão entusiasmado com o que Jesus fez, que ele pediu a Jesus para ele ir com Jesus, para onde Jesus fosse. Mas Jesus falou: não, vai para os seus parentes, vai para perto de onde você estava acostumado a viver, para que você seja uma testemunha viva do poder que aconteceu em você. Eu estou simplesmente dizendo que alguém que vivia em sepulcro, acorrentado, gritando dia e noite e se cortando, se transformou num pregador do Evangelho, seguidor de Jesus Cristo, e nunca mais precisou viver como um dia havia vivido. Se você for lá em Lucas capítulo 23, você não precisa abrir sua Bíblia, você vai se deparar com o momento da cena da crucificação. E na cena da crucificação, você lembra muito bem que haviam duas pessoas sendo crucificadas ao lado do Senhor Jesus, que a Bíblia apresenta como os dois ladrões da cruz. E esses dois ladrões, eles têm um diálogo com o Senhor Jesus em perspectivas completamente diferentes. Porque um se dirige até Jesus zombando de Jesus, e um outro, no seu último momento de vida, ele faz uma reflexão sobre a sua vida, e ele corrige o outro, ele diz: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem que está sendo crucificado, ele nada fez. E ele termina a sua frase, o seu pedido, dizendo: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E naquele instante, ainda que fosse no seu último instante de vida, aquele homem se encontrou com a cruz, se encontrou com Jesus e alcançou a salvação. Olha, eu não sei se você se acha pior do que Saulo, que perseguia os cristãos e queria matá-lo. Olha, eu não sei se você se acha pior do que esse rapaz endemoniado. Olha, eu não sei se você se acha pior do que um ladrão da cruz. Eu não sei qual é a avaliação que você faz da sua vida até aqui e qual é a sua trajetória, mas eu posso te dizer, pelo poder desse evangelho, que no dia que você se encontra com a cruz, não importa quem você era, há uma transformação na sua vida e você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Não é uma lenda isso, não é um mito, isso é uma verdade absoluta. Aquele que se encontra com a cruz passa a ter um marco na sua vida e nunca mais vai ser o mesmo. É nesse ato, irmãos, do encontro com a cruz que acontece a conversão. Essa palavra que eu e você conhecemos muito bem, estamos acostumados com ela, conversão. Você é convertido, irmãos? Sabia que tem crente que tem dúvida sobre isso? Não estou aqui reprovando não, tá? Quem possa ter, estou só constatando que muitas vezes eu lido em atendimento, não é uma pessoa, são mais que têm dúvida sobre a sua conversão. Será se eu sou convertido? Será que realmente eu sou uma pessoa convertida? Conversão, irmãos, é um ato que expressa arrependimento, que nos faz abandonar o pecado e querer se aproximar de Deus. Repetindo, conversão é um ato que gera em nós arrependimento, que me faz querer me afastar do pecado e me aproximar de Deus. É como a própria palavra diz, conversão. O profeta Ageu, quando ele profetiza ao povo na sua época, ele usa uma expressão que está na fala de Ageu, e a expressão é: povo de Israel, reconsiderem o caminho de vocês, vejam bem por onde vocês estão andando e reconsiderem o caminho. O que Ageu está convidando o povo, irmãos? Está convidando o povo à conversão. Conversão é reconsiderar o caminho. Conversão é decidir, querido, se arrepender, decidir abandonar uma prática de pecado e se aproximar de Deus. Só que eu não quero ficar só nessa definição, eu quero me aprofundar um pouco mais, talvez para que seja uma palavra de Deus na sua vida, ou quem sabe para trazer entendimento a você que possa ter dúvida sobre isso. A conversão, queridos, é mais do que essa definição, e eu quero nesse momento detalhar um pouco isso. Aquele que se converte, queridos, ele passa a ter uma experiência de conhecer um Deus pessoal. Ou seja, a conversão exige a realidade de um Deus pessoal. Pensa um pouquinho comigo. O Brasil é um país cristão. O IBGE lança um censo religioso de 10 em 10 anos. O último foi em 2010, daqui menos de 2 anos nós teremos outro censo religioso. Mas esse último censo religioso, queridos, do IBGE, ele aponta que no Brasil existem 86% da população de pessoas cristãs. Eu não estou falando de pessoas que creem em Deus, eu estou falando de cristãos, católicos e evangélicos.
86%, sendo 64% católicos e 22% evangélicos. 86% da população brasileira cristã crê em Cristo Jesus. O IBGE vai dizer ainda, queridos, que o número de pessoas que creem em Deus, ainda que não creem em Jesus, creem em Deus, chega a 91, quase 92%, porque o número de ateus no Brasil não passa de 8%, ou seja, nós temos quase 92% da população brasileira que crê em Deus. Mas Paulo cria em Deus, Saulo cria em Deus, mas não era alguém convertido. E isso, querido, nos alerta para continuarmos pregando essa palavra, porque Deus não espera que a gente creia, Deus espera que a gente se converta, porque a palavra de Deus vai dizer que até o diabo crê e teme de medo. A conversão, ela rompe essa atmosfera do crer, e ela faz com que Deus seja pessoal. Atos 9:45, capítulo estamos inseridos. Perdão, Atos 9, versículo 4 e versículo 5. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. O que aconteceu aqui, irmãos? Com Saulo? Deus se tornou pessoal. Deus ganhou identidade. Deus ganhou nome. Quem és tu, Senhor? O que a voz respondeu, irmãos? O que a voz respondeu, irmãos? Quem és tu, Senhor? O que a voz respondeu, irmãos? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Deus passou a ter nome para Saulo. Deus se tornou pessoal. Deus ganhou identidade. E essa identidade é Jesus. Às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas e tem muita gente que sabe falar sobre Deus, mas ao falar sobre Deus, elas dizem assim: olha, Deus é um ser, Deus é uma força, Deus é uma luz. Provavelmente você conhece alguém que fala assim, ou já falou assim para você. Mas tem que deixar de ser, tem que ganhar nome, e esse nome é Jesus. E a Bíblia vai dizer que em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Você é convertido? Para você ser convertido, Deus tem que ser uma pessoa para você. Deus não pode ser uma força. Deus não pode ser um ser superior. Ele tem que ter nome. Esse nome é Jesus. Conversão, irmãos, além dessa realidade de um ser pessoal, ela exige a realidade de ser perdoado. Caminha com a sua Bíblia em Atos capítulo 22, versículo 14 e 16. Atos 22, 14 a 16. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade,
ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha, e todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levante-se e seja batizado, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Eu preciso, na minha conversão, reconhecer que eu preciso ser perdoado. Você tem dúvida sobre a sua conversão? Ela evidencia se você já reconheceu que você não está à altura e que você precisa do perdão dele. Eu sei que você vai movimentar a sua Bíblia, mas é necessário. Querido, caminha comigo lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Preste atenção a partir daqui. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Você prestou atenção nesse texto? Jesus está na casa de um homem e entra uma mulher pecadora. E essa mulher pecadora tem uma ação e uma adoração extravagante diante de Jesus. Ela lava os pés, enxuga com os cabelos, beija os pés de Jesus. E aquelas pessoas se espantam por Jesus permitir que uma pecadora lhe fizesse isso. Aí Jesus conta uma parábola, que conta uma história. E ele apresenta na seguinte história: olha, tinham 2 homens. Esses 2 homens estavam debaixo de um único senhor. Só que desses 2 homens, um devia 50 denários. Um denário correspondia a um dia de trabalho. Um devia 50 dias de trabalho. O outro devia 500. Mas aquele senhor chamou os 2 e perdoou a ambos a dívida por completo. E aí ele vem com a pergunta: Simão, quem você acha que vai amar mais? Aí Simão: Senhor, eu suponho que aquele a quem teve a maior dívida perdoada. Aí Jesus falou: você acertou, você respondeu bem. Aí ele falou assim: olha, eu entrei na sua casa,
Você não me recebeu de forma diferente, mas essa mulher me recebeu. Você não me deu um beijo, Simão, essa mulher beijou meus pés. Essa mulher lavou os meus pés, secou com seus cabelos. E por isso eu digo para ela: filha, os seus pecados estão perdoados. Qual é a moral da história, irmãos? A forma como você se enxerga faz toda a diferença no reino de Deus. Você precisa se enxergar como um grande devedor, incapaz de pagar a sua dívida que já foi paga. Só que não para aí não. Isso tem muito a ver com a palavra que eu dei aqui na abertura do culto. Todas as vezes que você se depara com esse Deus, a quem você é devedor, a quem Ele perdoou pecados, a quem Ele derrama graça e misericórdia na sua vida, a quem Ele derrama bênção sem você merecer, meu irmão, se você cruza os braços e faz uma cara de zumbi, me perdoe a expressão, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. E você, está longe de se achar devedor. Sabe o que esse texto está nos ensinando, irmãos? Que a forma que eu lido com as coisas do reino de Deus revela o quanto eu tenho noção do tamanho da minha dívida. Sabe o que esse texto nos diz, irmãos? Que muitas vezes a minha vida é fria e a minha adoração é sem expressão, porque talvez eu não me ache devedor. Você é convertido? Você tem dúvida sobre isso? Você tem que se achar devedor. Quem não se acha devedor, talvez nunca tenha se encontrado com a cruz de Cristo. Mas eu quero terminar essa palavra e eu quero falar do poder do Evangelho. Não é a primeira vez que eu prego nesse texto. Nem sei quantas vezes eu já preguei nessa igreja, já preguei algumas vezes nesse texto. Teve uma vez que eu preguei nesse texto, e o viés que eu conduzi a mensagem, foi todo ele dentro da palavra arquétipo. Não sei se você lembra dessa mensagem. Então teve uma mensagem que eu já preguei nesse capítulo, que toda ela eu conduzi debaixo do contexto da palavra arquétipo. Por que a palavra arquétipo? Não sei se você tem curiosidade para saber o que significa essa palavra. Se você quiser, você pode até pesquisar melhor. Arquétipo, irmãos, é uma palavra que apresenta um modelo que se utiliza como exemplo para algo que se repete em gerações futuras. Arquétipo é o modelo que nós olhamos para ele e nós utilizamos ele como modelo para algo que se repete em gerações futuras. O que acontece aqui com Saulo é arquétipo. Saulo é um modelo. Você está acompanhando o que eu estou querendo dizer? Saulo é um modelo daquilo que se repete em gerações após a dele. O que se repete, irmãos? Esse poder e essa graça que foram derramadas sobre ele. Por que eu estou dizendo que Saulo é arquétipo? Porque Saulo um dia teve uma trajetória. Queridos, quantas pessoas têm uma trajetória até chegar à cruz e você é uma delas? Eu creio isso, e se você não é, você pode se tornar. Então é algo que está se repetindo. Paulo é arquétipo porque um dia ele teve uma trajetória de vida. Ele tinha uma identidade, ele tinha um histórico, mas isso foi até a cruz. Isso é arquétipo, porque isso aconteceu comigo e nós estamos reproduzindo isso.
E isso acontece, queridos, tantas vezes. Por exemplo, quando nós nos encontramos aqui e nós ministramos uma palavra, tem pessoas que tragam a sua identidade, que trazem a sua trajetória e apresentam aos pés da cruz. Por que Saulo é arquétipo? Porque um dia Deus se tornou pessoal para ele. E depois dele, querido, repetidas e repetidas vezes, Deus tem se tornado pessoal a tantas pessoas. Um dia Ele se tornou pessoal a mim, e eu creio também que Ele já é pessoal na sua vida. Então é algo que se repete, gerações a gerações, e esse modelo vai se repetindo, e essa graça vai alcançando outros. E uma das coisas que mais mexe comigo, sendo bem sincero, esse texto é arquétipo, porque Deus decidiu contar com um improvável. Ele é arquétipo, porque ele se repetiu após Saulo, e eu sou um desses improváveis, que Deus decidiu contar. Você lembra daquele menino, acho que foi em São Paulo, que ele entrou para roubar uma bicicleta na casa de alguém? Ele era um jovem usuário de drogas, e aí 2 rapazes pegaram ele, e os rapazes eram tatuadores, e os rapazes escreveram na testa dele: vacilão, eu sou um vacilão, uma coisa assim. Irmãos, se Deus fosse escrever na minha e na sua testa, ia estar escrito agora: eu sou um vacilão. E Deus adora contar com vacilões. Eu sou um desse vacilão. Saulo também era, irmãos. Irmão, Saulo era um tremendo vacilão, porque até a igreja de Jesus ele estava perseguindo. Mas Deus decidiu contar com um vacilão. E isso é arquétipo, porque Ele continua salvando os vacilões. Inclusive o menino que foi tatuado, que agora também já voltou em relação às suas fraquezas, mas teve uma igreja que abraçou aquele menino, e ele foi até batizado, mas agora ele também já voltou para o mundo das drogas, infelizmente. Mas Deus continua amando aquele vacilão. Porque o Evangelho, irmãos, é isso. Tem uma frase que diz que o Evangelho é um mendigo apresentando ao outro que encontrou pão. O Evangelho é quando o mendigo anuncia para o outro que ele encontrou pão. Em último lugar, encerrando essa palavra, por que é arquétipo, irmãos? Porque Saulo, mesmo sendo quem era, se tornou Paulo e foi grande demais, irmãos, nas mãos de Deus. Você não tem noção do quanto você pode ser grande nas mãos de Deus, ainda que você seja tão pequeno e tão falho como você é. Porque Deus é especialista em pegar o pequeno e fazer grandes coisas através dele. E é por isso, irmãos, que eu sempre vou ter expectativas em Deus, porque eu sei que se um dia Ele me chamou, ainda que eu seja alguém tão pequeno, Ele pode fazer grandes coisas na minha vida, porque Ele é Deus que faz isso. Essa graça, ela não acaba, essa graça se renova, esse poder se renova, e Ele está todos os dias à nossa disposição, inclusive agora. Irmãos, eu aqui no altar, não tem como ser diferente, eu sou movido pelo que eu prego.
importa se a igreja está vazia, se eu olho aparentemente, eu possa conhecer ou não. Eu sou movido pelo que eu prego. Se eu prego sobre cura, eu vou orar por cura. Se eu prego sobre pecado, eu vou orar por arrependimento. Se eu prego sobre graça e sobre salvação, eu vou oferecer um convite à salvação. Não tem como ser diferente. Eu creio, irmãos, eu creio mesmo, tá? Que quem nos conduz para esse momento é o Senhor. Eu creio e eu vejo que as canções, irmãos, ainda que a gente não se fale, tem momentos, irmãos, que tudo bate, porque tem uma força maior do que nós. Eu creio que se eu ministro uma palavra dessa, é porque hoje pode ser um dia de Deus se tornar pessoal na vida de alguém. Mediante essa palavra, não vou dar voltas, não vou demorar. Saulo um dia teve um encontro com Jesus, se transformou em Paulo. É o autor do maior número de livros da Bíblia. E depois de Pentecostes, foi o maior evento que aconteceu na vida da igreja. A conversão desse homem, a conversão desse improvável. Se você é um improvável ou uma improvável, está aqui hoje. E hoje é um dia de um encontro seu com a cruz, de um encontro seu com Cristo. Não importa qual seja a tua trajetória até aqui. Querido, se você está havendo um encontro agora entre você e Deus, é só você que pode dizer isso, mais ninguém. Levanta sua mão em nome de Jesus para a gente poder orar por você. Se você está tendo um encontro, um reencontro, se a luz de Deus está brilhando nos seus olhos, se você entende que hoje é o dia de Deus tirar as escamas dos seus olhos, levanta sua mão onde você estiver, caso isso seja algo real na sua vida, para que a gente possa orar por você. Você só levanta sua mão, faz um sinal. Deus abençoe. Levanta tua mão, faz um sinal, para que a gente possa orar por você. Mais alguém? Mais alguém que coloca na agenda hoje? Hoje é o dia do meu encontro com Deus. Deixa eu falar uma coisa. Nós que somos pastores, um dia passamos por algo chamado concílio. Depois o Mateus vai cortar o que eu vou falar. Esse negócio não é de Deus não, irmãos, mas existe, tá? Chama concílio. A gente passa por isso para poder ser aprovado ou não o ministério pastoral. A conversão na vida de alguém é tão importante que para que a gente seja um pastor, a gente precisa narrar a nossa experiência de conversão. Você pode responder muito bem todas as perguntas de teologia, de eclesiologia, mas você tem que narrar a sua experiência de conversão. Sabe por quê, irmãos? Porque isso eu aprendi com a minha mãe. Não importa se você nasceu num berço evangélico, se seus pais são crentes, você precisa ter a sua experiência de conversão. Porque um dia a cruz precisa fazer sentido na sua vida. Estou dizendo isso porque talvez você esteja na igreja há tanto tempo, mas não tenha se convertido. Eu estou dizendo isso porque talvez você esteja na igreja há tantos anos, mas não tenha uma experiência de conversão. E se você não tem, hoje pode ser o momento, hoje pode ser o dia, e você vai dizer: que dia é hoje, irmãos?
16, no dia 16 de dezembro, numa celebração, na primeira igreja batista em Barra Mansa, numa mensagem ministrada pelo pastor Ismael, em Atos capítulo 9, cujo personagem era Saulo e se converteu. Ali houve uma experiência de conversão na minha vida. Ali eu me arrependi. Ali eu decidi caminhar longe do pecado e me aproximar de Deus. E ali Deus se tornou pessoal na minha vida. Esse é meu último convite. Se isso acontece com você nesse momento, levante sua mão onde você estiver, para que eu possa orar por você. Se tem mais alguém, levanta sua mão, para que eu possa orar por você.